TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Yamero! 俺は諦めないぞ。絶対に諦めるか。ダイナ正義はなんだダイナ本当の愛はなんだウルトラマンダイナ。 Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje falaremos de Ultraman, né? Falaremos de Ultraman Dyna. O Ultraman é uma franquia que dizem que a gente não gosta e que não entende, mas já tem uns 30 aí, eu acho que TokuCast falando sobre Ultraman. Não é verdade, Senna? É isso aí, Gil. Inclusive sobre Ultras que ninguém nunca falou hoje. É isso aí. Sabemos muito de Ultras que ninguém conhece, ó. Eu quero ver um desafio aí desse jeito. Vamos falar de Ultraman Dyna, esse Ultraman maravilhoso que quase chegou aqui, hein? Isso foi quase mesmo, hein? Puta merda. Chegou de certa forma através de filmes, mas sua série quase pintou por aqui. Cara, Dyna é uma série muito bacana, Senna, e quem está conosco aqui pra falar de Ultraman Dyna? Então, estamos aqui com o nosso Strong Type, né? Que manja muito de universo Ultra, Adriano Naretti. Opa, vamos falar aí da segunda luz dos anos 90, né? Opa, estamos aqui também com o nosso querido Miracle Type, o nosso Ale Lima. Dyna, sei que não... Adoro essa abertura. Ah, essa música é top. Dyna tem muitas músicas boas. E estamos aqui também com o nosso querido Ultraman, o nosso Giant, né? O nosso gigante Jin. Sejam bem-vindos aí a mais um cast e vamos falar desse Ultra que é mistério do começo ao fim. Esse que é um dos mais carismáticos, né? E que tem um mascote carismático também. É isso aí, estamos também aqui com o nosso Super Deluxe Makino. Só deixar adiantado que Dyna, assim como o Black Jaspion foi a infância da maioria de todo mundo, o Dyna foi o meu primeiro Tokusatsu. Temos uma viúva do Dyna então. O Makino era pequeno, igualzinho o Hanejiro. Mas ele é tão bom assim? Vamos ver. O Geek Here está sempre antenado no universo Tokusatsu. E se você curte colecionáveis, mangás, camisetas e afins, acessem lojageekhere.com.br, o seu shopping geek na internet. XXI世紀人類は大いなる試練を乗り越え今さまざまな未知なる世界へと進出していた純粋な憧れと探求心に満ちた地球人類の旅立ち人々はそれをネオフロンティア時代と呼んだVamos falar aqui do Ultraman Dyna. Tem aqui o Shin Asuka, o seu hospedeiro, que é o Takeshi Tsuruno, né, cara? O Ultraman Dyna conseguiu virar o Ultraman preferido dos fãs de Super Sentai. Acho que é por isso que o Makino gosta tanto aí de tanto ouvir o Takeshi Tsuruno cantando a abertura do Zenkaiger. Ele que é muito corajoso, porque ele meteu a posição do Ultraman Dyna no show da Toei, velho. Sim, acho que é o Shoei Yusai, né? O último. Não o desse ano, né? Parabéns, Takeshi Tsuruno. Muito bom, velho. Você representou muitas pessoas. Você meteu um chupa Toei em show, cara, assim, sabe? Com uma plateia. Parabéns. O Takeshi Tsuruno é o Mr. Hashtag chupa Toei a partir de hoje aqui no TokuCast. Vamos lá, gente. Ultraman Dyna que é a segunda série da Era Heisei da Tsuburaya. Lembrando que no começo da Era Heisei, o Great, né, e o Powado, né, o Power Raid, como Power Raid é assim que o Daniel chama, não sei nem se é assim que fala mesmo, ele fala o Power Raid. São séries em parceria, né,
E depois veio o Tiga em 96, e aí sim, 100% Tsuburaya, já em comemoração, né, aos 30 anos de Ultraman. E na sequência vem o Ultraman Dyna, né? Ele faz parte daquela, a chamada trilogia TDG, que é Tiga, Dyna e Gaia. Essa trilogia TDG, é nós brasileiros que chamamos carinhosamente, ou os japoneses também chamam assim mesmo? Assim, eu tenho um dos exemplares que fala da trilogia mesmo, que ele próprio no canto do livro, ele tem esse, vamos dizer assim, é um logo, né, TDG, e tem mais ou menos um relevo dos três, né? Bom, a série passou entre setembro de 97 e agosto de 98 lá no Japão. Tem 51 episódios. Tem uma coisa interessante da história, porque até eu queria ajudar de vocês para entender se vocês também perceberam isso. Tem lugares que colocam que a série se passa 10 anos após o fim de Tiga. E também tem lugares que colocam 7 anos após o fim de Tiga. É 7 ou é 10? É assim, Tiga, pelo que eu entendi, se passa em 2007, mais ou menos. Dyna se passaria em 2017. Tanto que na série do Decker, até entrando um pouquinho assim, meio que fora do assunto, o comandante da vez, em Decker, eles citam um evento 5 anos atrás. Então, se Decker é de 2022, esse evento seria de 2017, mais ou menos o ano em que o Dyna teve em ação na Terra, né? O Decker também, vamos acabar falando no outro cast de Decker, mas também tem uma situação semelhante também, que você encontra... Mas isso é explicável, Gil, a questão da coisa, porque você tem que ver se você considera quando... Dando um mini spoiler aqui, né? Quando o pai de um personagem desaparece aí, ou se quando aparece o Dyna mesmo, a história, né? Porque ele sumiu um tempo antes, né, de começar a história do Dyna, né? Mas o pai do Dyna, ele some quando... O Asuka, ele é criança ainda, né? Antes do Tiga até. Sim. Isso, antes do Tiga. Ele era um piloto de testes da TPC, né? Porque eu tô falando isso, tá? Porque no Wikipedia japonês, por exemplo, sobre Dyna e sobre Decker também, de 7 anos, se não me engano. E em vários lugares diz 10, eu fiquei meio com a cabeça deu nossa. Lá no filme do Tiga, o Final Odyssey, tem uma aparição do Asuka e o Final Odyssey se passa 2 anos depois do final da série do Tiga, né? E o Asuka, ele já trabalha na TPC, só que ele trabalha na manutenção. Ele ainda não virou... Né? Ainda não chegou nessa parte da série, que é o primeiro episódio, em que ele vai se tornar um membro do esquadrão, né? Então tá aí, o Nares matou a charada, então. Então não 10 se você for contar os eventos da série, né? Isso é importante, saber, porque muita matéria fala 10 anos após Tiga, mas após os eventos da série, né? Cronologicamente falando, né? Depois do final do Final Odyssey, que seria a última aparição do Tiga, daí 7, 8, né? Tanto que no primeiro episódio do Dyna mesmo, eles falam, eles citam aquele titã de luz, né? Que no caso seria o Tiga. Referente à primeira aparição do Dyna. Então, eu acho que eles chegam até a falar que é o Tiga, né? Eles chegam a falar Tiga mesmo. Pô, bem interessante também que o Nanes falou do Odisseia Final, né? Acho que a gente já falou do Odisseia Final aqui, não falamos? Sim. E a gente cita isso aí, né? Que no finalzinho tem uma pequena ponta do Asuka, né? Pra mim, Dyna começa a partir daquele ponto. Pra mim, né, no caso. Dá pra dizer que sim, se você for avaliar friamente, né? A gente não sabe o que aconteceu ali naquele meio espaço, mas dá porque é a aparição zero, né, do Asuka, né? Tanto que o Daigo olha pro Asuka, tipo, eles ficam se olhando ali, é como se já o Asuka já tivesse se tornado o hospedeiro do Dyna, né? Vamos falar um pouquinho, então, de como a gente descobriu o Ultraman Dyna, pra poder voltar pra história em si da série. Eu acho que vocês, assim como eu, descobriu o Ultraman Dyna quando começou a pipocar a divulgação do Ultraman Tiga por aqui, né? Menos o Makino, né? Porque o Makino nasceu lá no Japão. Especial. E tava lá, né, Makino? Você é diferentão, né? Eu conheci o Dyna quando eu comecei a jogar no PlayStation 2 aqueles jogos do Ultraman. Que aí aparecia... Como é que era o nome da série dos jogos? Que eram três tipos de jogos, e aí um deles apresentava episódios curtos para tu jogar com o personagem. Pô, e um deles Fighting Evolution, acho que era o Fighting Evolution 2, que aí aparecia um episódio com um que era com o Taiga enfrentando o monstro final, e depois tinha um com o Dyna, que ele tinha que enfrentar a escuridão. E eu achava estranho, porque eu não conseguia... Você foi descobrir Dyna já com o PlayStation 2 já século XXI, então, anos 2000. E aí depois eu fui atrás, daí comecei a primeiro catar lá
velhos buscadores, aqueles de baixar episódio por pedaço, sabe? Pra poder ver. E aí eu assisti 2 ou 3 episódios. O primeiro episódio que eu baixei, a telinha 360, bem pequenininha, assim, aí tu via bem pouco do Dyna. E tinha o primeiro episódio, ele aparecia pouco, né? Parecia mais um episódio do Top Gun, mas aí eu comecei a gostar. Bem Top Gun, comecinho. E você, Nares? Eu lembro que, por acaso, eu tava de férias no litoral, mudando de canal de manhã, passei pelo programa da Eliana e olhei, nossa, o que é isso? É um herói japonês? Que era o Tiga. Tudo isso a gente vai estar sabendo. Efeitos especiais depois de Ultraman. Já, já! O Monstro do Arco-Íris. Versão brasileira Audio News. Foi aí que eu descobri, eu não tinha visto em nenhum lugar que estava passando um Ultraman mais recente, mais novo, né? Porque eu tinha visto a reprise da primeira série nos anos 90 ali na Manchete. Que inclusive não foi adiante na Manchete porque não teve audiência, né? Porque para as crianças da época já era uma série muito antiga. E daí depois, acompanhando nas revistas, eu lembro de ler na Herói 2000, que daí já era Herói 2000, né? Falando sobre a trilogia, que tinha uma outra série, o Dyna, o Gaia, que era bem recente. E depois que a série viria pro Brasil, eles já anunciavam, né? Não, vai vir pro Brasil, depois vai passar. E eu fiquei esperando o dia que fosse passar na Record o Dyna. Até hoje estamos esperando, né? No meu caso, eu até não contei isso no Tokukast de Tiga, mas eu já comentei algumas vezes que minha família é meio entusiasta de Tokusatsu, né? Sempre curtiram muito, meus pais sempre curtiram muito Ultraman, National Kid e tal. E aí minha mãe viu o anúncio do Tigre e falou assim, filho, a Record anunciou Ultraman Tigre. Entendeu? Ultraman Tigre? Da hora, mãe, legal, bacana. Da hora, todo mundo já sabe que eu sou paulista, né? Foi na Herói 2000 também, eu vi o anúncio realmente do Ultraman Tigre. A Herói 2000, ela saiu em 99, né? Na Nest nem saiu em 2000 ainda. E na Herói 2000, eu tenho essa edição até hoje também, que conta dos outros. Foi lá que eu descobri a existência do Dyna. Eu não lembro se o nome da revista era Animax ou Animedo, mas assim, no meu caso, já foi uma matéria sobre o Gaia. E nessa matéria do Gaia, eles já citavam aquele terceiro filme do Gaia, que é com o Tiga e o Dyna. Então, foi mais ou menos ali que eu tive uma noção do que era o Dyna. Não tanto o Dyna, mas falava mais sobre o Gaia. Mas isso eu vou deixar para um cast, quando a gente começar a fazer um cast sobre o Gaia, né? Ali eu já tive uma noção que teriam outros depois do Tiga. Se Deus quiser, Gaia talvez saia esse ano também, vamos ver. Você, Seninha? Cara, eu vou tentar, quando vocês estavam falando, eu tava tentando lembrar aí. Mas acho que pra mim o mais emblemático também é a revista, né? Não sei se vocês lembram da Henshin Especial, que fazia matéria, pegava sobre uma coisa e focava só naquilo, né? Tem uma Henshin Especial pra mim que é muito emblemática, que é a número 6, que é que fala sobre Sentai também, né? E mostra o que foi aquela herói, né? Pra muita gente que mostrou que tinha Power Rangers era baseado em Super Sentai e tal. E tem uma matéria só sobre Ultraman, eu não lembro se na época acho que tava só no Cosmos ainda. E foi aí que eu conheci o Dyna, o Gaia e todos esses outros. Ah, eu lembro dessa, o Gil arrumou uma pra mim, se eu não me engano. Você tem uma dessa aí, né, Gil? Eu tenho 2, eu acho. Você tinha 2, uma você arrumou pra mim. Eu mandei pra você, então não tenho mais 2, então. É. Essa revista é excelente, inclusive ela tem, na capa dela, ela tem o Tiga, o Dyna, o Gaia, o Ago e o Ultraman mesmo, se não me engano. Além, claro, do Jaspion, Changeman, Metalder, do Kug e mais um monte de Ultraman, se não me engano, na revista. Cara, ela é de 2001, ela vai até o Cosmos, tá certo. Se não me engano, nessa revista aparece até alguns amigos nossos da época de Neo Animation. Essa revista mesmo. É, né? Acho que aparece o Adriano, né? A1. O Aniki aparece, o Aniki aparece também. O Jamil, o Ricardo Mota. O Ryuga também acho que aparece. Bom, só amigos aí das antigas, quem tá ouvindo os nomes provavelmente vai lembrar. Eu deixei por último o Makino, porque o Makino é especial, como a gente já brincou, né, Makino? Conta aí pra gente como é que você descobriu o Dyna. É bom, eu acordei, liguei a TV, tava passando. É tipo isso mesmo. Aí eu vi um alien gigante batendo um monstro, legal. Aí, mas foi daí que eu comecei a acordar cedo todo sábado lá no Japão. Aí, o Ultraman ajudando as crianças a acordar cedo, tá vendo? Eu aprendi a contar os dias da semana também, porque era todo sábado, né, que passava também. E você tinha medo dos episódios que tem temática de fantasma, parada? Ou você não necessariamente lembra? Só tem um específico, que até os fãs hoje em dia comentam, né, que é um episódio traumático, né, que é aquele episódio que aparece é um bichinho mó bonitinho e depois vira um monstro mó gigante, que na verdade era esse monstro que queria dominar a Terra. Não, mas tem aquele que as gurias
o ritual do Papai do Chão também, rapaz. Aquele episódio é doideira. Eu era bem... A gente que não foi com medo, a gente já tava calejado já, graças a Scheider, né? Umas séries mais pesadas aí, né? Mas esse episódio aí que tem o ritual satânico e tudo mais, como a série é de 98, é muito Arquivo X. Quando eu vi aquele episódio pela primeira vez, e na época Arquivo X eu tinha visto há pouco tempo, eu falei assim, nossa, com certeza devem ter se inspirado em Arquivo X pra fazer esse episódio, porque só faltou o Mulder e a Scully ali. O Tiga também tinha, né, porque o Dyna emula muito do que o Tiga fez, né? Teve 2, na verdade, eu acho. Mas apesar de que esse episódio, acho que por uma visão de uma criança da época, acho que não entende o que é satanismo, assim, e tal, né? É igual os primeiros... Já falou também, né, Maquino? No Japão eles enxergam de outra forma algumas coisas, né? É igual o referencial ao nazismo com Kamen Rider, né? O referência fica na cara e ficou, legal. Ô, Maquino, mas assim, só tirar uma dúvida, esse foi o teu primeiro contato com Tokusatsu também, ou já tinha visto alguma outra série? Foi o primeiro contato mesmo, que eu me amarrei de vez, assim, porque passava, assim, os Metal Hero da época, acho que passava Kabutaki, eu lembro que passava na TV, passava Kabutaki, eu falava, nossa, negócio tosco, eu não assistia, mas esse já é o Ultraman Dyna. Pensei que o Maquino ia falar que pra ele era normal, porque ele abria a janela, tinha um monstro lá fora brigando, e depois ele fechava. Então, eu nunca acreditei em Papai Noel, mas sempre acreditava em Ultraman também. Aí eu abria a janela e falava, mas cadê? Vamos falar um pouquinho da ficha técnica da série, porque o diretor da série, que é o Hiroshika Muraishi, nós comentamos isso nos cast de Ultraman Tiga, provavelmente no de Cybercop, né? Porque ele dirigiu o Cybercop, ele dirigiu o Ultraman Tiga, dirigiu o Dyna, ele dirigiu o Gaia, ele dirigiu o Cosmos, Grand Caesar, Nares, ele dirigiu também, entre outros Ultras, cara. E isso é muito interessante, além de ter contribuído com Ultras também do passado, também, como o Ultraman e Ultra Seven. Mas é legal citar essa parada do Cybercop, Zaborger também, porque vamos repetir a informação, né? Gridman, ele dirigiu, o cara entrou pra caceta, porque Cybercop, Tiga, Dyna e Grand Caesar, não sei os demais, talvez tenha, tem muitos atores em comum, né? É engraçado que, assim, essas produções de monstros gigantes, assim, ao meu ver, parece que, assim, a Toho e a Tsuburaya parece que caminhavam, assim, lado a lado, né? Sim, com certeza, mas é porque o diretor de Dyna, Tiga e Gaia é o mesmo diretor de Cybercop, né? Então eu acho que mais do que Toho e Tsuburaya, eu acho que é o próprio diretor que acabou contribuindo com esse escalation aí de vários atores conhecidos de Cybercop. De trazer pessoas com quem ele já tinha trabalhado e confiava para fazer o trabalho, né? Já falamos disso em Tiga, que tem vários atores, principalmente o ator que fez o Lucifer. E em Dyna também, a gente vê o Júpiter, vê uma galera, que acho que é o Saturno também, não é? Ou o Mercúrio, não lembro agora, que também... Tirando o Júpiter, os outros 4 estiveram em Tiga. Em Dyna, se eu não me engano, foi só o Júpiter. Em Gaia, foi o Shogo Shiotani, acho que foi o último trabalho dele antes do suicídio. Não sei, eu posso estar errado com isso. E em Grand Caesar, é o ator que fez o Júpiter e a atriz que fez a Tomoko. Agora, por nome... já não sou tão bom assim em guardar nome. Que mais? Assim, de atores também que participaram de Dyna, eu vi muitos outros conhecidos aqui, vocês também devem ter visto, talvez, né? Scheider que aparece bastante, né? Claro, o Scheider, o ator que faz o Scheider, o J. Tsuburaya, ele faz lá um dos diretores da TCP, não é? Tem também, não sei se vocês vão lembrar, mas o Hiroshi Watari participou de um episódio também. Não sei se é o 25 ou 27. Tá no episódio, o Ryu Ranger de Dairenji tá em episódio também. Esse que eu vou falar pra você, que a primeira vez que eu assisti eu não peguei, ia revendo pra gravar, né? Ele é o amigo do Koda, né? Sim, tem também o Oredo também, de Orange também ele participa. Bom, e parte aí da Super Guts, o Joe Nodeira também, né? Eu ia falar que isso é um caso de trairagem, cara. Quem era criança no Brasil viu ele pela primeira vez no Kamen Rider Black RX, né? Que fazia o cozinheiro lá no final, na segunda metade do RX, né? É uma coisa tão contraditória que você vê o filho do Shotari Shinomori numa série da Tsuburaya. Eu não acho problema, porque o Hiroshi Tsuburaya tava no Scheider, cara. Que da Toei, ele é neto do Tsuburaya. Isso aqui não é... O que me admira ver nessa série é ter o filho do Shotaro Shinomori, o neto do Hiroshi Tsuburaya. Inclusive, eles dão uns episódios bem especiais pro Hiroshi Tsuburaya, né? Ele tem uns episódios bem legais ali
na série. Um episódio especificamente, na verdade, né? Da participação dele, eu não sei se ali tá muito perto ou se ele tava muito perto da doença, algo assim, porque dava a impressão de que alguns episódios tu notava o rosto dele, o jeito de atuar meio triste, porque depois que ele morreu do câncer e tal, mas alguns episódios tu nota assim que ele tem uma fraqueza, um jeito meio calmo até demais, assim, de atuar. Ele já tá com uma fisionomia de aparentar, porque, pô, a gente tá falando de 84 para 97, assim, ele dá uma bela envelhecida. Alguém sabe quando que ele descobre a doença? Eu só sei quando ele morreu, que foi 2001. 3 anos depois de Gaia. Em 94, se eu não me engano, ele aparece participa de Ultra Seven Heisei. Acho que em 2000 ou 2001, não sei, antes do falecimento dele, ele ainda participa de mais uma série de Ultra Seven Heisei, né? Ele acaba sendo um personagem meio que... Sei lá, parece que ele tá lá só mais por causa do sobrenome, assim, sabe? Porque ele não tem muita importância, a não ser alguns episódios bem específicos mais pro final ali, né? Segundo a informação que eu vi aqui, o Hiroshi Tsuburaya não diz quando que ele descobriu a doença no que eu vi aqui, mas que ele se aposentou no meio de 2000 por causa da doença. E foi morrer um ano depois, lá em julho de 2001. Voltando pra questão do Joe Nodeira, do filho do Toshinomori, tem um episódio, se não me engano... Acho que tem um episódio bem especial com o personagem do Joe Nodeira. Claro, tem mais de um, porque tem sempre lá 2 ou 3 episódios que focam em alguns personagens. Aquele que ele vai pescar? Que ele tira fora. Acho que esse daí, não é? Eu acho que, de certa forma, ali tem um pouquinho de homenagem ao pai dele ali, dele mesmo, não tem, não? O falecimento dele foi em 99, não foi? Ou não? Do Shotari Shinomori mesmo? O Shinomori morreu em 98. Se eu não me engano, é pouco antes da série do Gaia estrear, né? Pouco antes do fim do Dyna. Ah, sim. Agora aqui, o comandante deles, né? Como é que é o nome do comandante mesmo? O Hibiki, né? O comandante Hibiki, o ator Yoki Nomoto também aliás, sempre quando ele volta é para interpretar o Hibiki, né? Ele voltou nos filmes, ele voltou em tudo que é lugar. A última vez parece que ele voltou foi em 2012, por aí, 2014. No Saga, isso. E ele fez uma participação no Orb também. Daí não foi o Hibiki, o personagem que ele interpretou. Ele também tá no Tokyuja, velho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos falar da participação da galera da Guts, né? Que a gente tá falando da Super Guts, né? A galera de Tiga, né? Que toda a galera de Tiga praticamente aparece, né? Tem até um episódio em que praticamente é uma continuação daquele episódio do Gazotti em Tiga. Daquele motoqueiro, que é um fantasma. É praticamente uma continuação mesmo, né? É que tem muitos elementos, assim, né? O final lá vai lembrar, tipo, aquele plot do Evil Tiga, né? Tipo, a mesma parada até citam o personagem. Ó. A Rena, o Shinjo, eles aparecem mais de episódio. Tem o Hori, tem um episódio bem legal do Hori com a família e tal. O Munakata também tem episódios bem legais. Quem só aparece uma vez é o Daigo, né? E aparece pouco ainda, Daigo só aparece uma vez rapidamente até, né? Até achei que fosse se transformar em alguma coisa, mas no final só pra dar uma moralzinha mesmo pro Asuka, né? Pelo mesmo problema que perdurou ao longo de todos os outros anos por causa do Hiroshi Nagano fazer parte lá do V6, agência que nunca autorizava ele participar de nada, né? A Tsuburaya sempre tinha que implorar as poucas vezes que ele conseguiu participar, porque ele nunca é autorizado a participar de nada. A enfermeira, que é a irmã do Shinjo, também aparece. Mas assim, eu queria destacar de participação a Capitã Iruma, porque aquela atriz, velho, ela não contaram pra ela que tinha passado 10 anos, né? Entre Tiga e Dyna. Porque ela, velho, ela parece mais gata do que ela é antiga, sabe? Toda arrumadaça, sacaram? Não sei se vocês lembram da Dyna aparecendo. Sim. No filme do Tiga com o Dyna também ela tá bem legal também. Ela é bem importante. Tem um episódio que, se eu não me engano, tem uns piratas espaciais que praticamente é o elenco da Guts. Esse episódio é mó viagem, cara, que é tipo um sonho do Dyna, né? Tem uma cena que ele tá empurrando um meteoro e aquela cena é muito engraçada. Acho que a moça, que é a paixão dele na série, ela se machuca e ela volta a pilotar o robô e ele fala, não, por que você tá fazendo aqui? Aí, tipo, a primeira vez que ele fala, aí o pessoal fala, mas cadê o Asuka? Aí nisso cai uma pedra na cabeça dele, ele fica meio inconsciente.
Agora isso que o Gil comentou no caso da Iruma aqui, eu acho que comparando o Tiga com o Daina, a Iruma e a Arena foram personagens femininas muito bem desenvolvidas no Tiga, com o background e outras histórias ali, e eu acho que isso faltou um pouco aqui no Daina com a Ryo e a Mai, principalmente a Mai, ela parece muito rasa ao longo da série inteira, e eu acho que isso também não no caso delas, no resto do esquadrão aqui da Super Guts, faltou um pouco de background melhor e desenvolvimento que houve no Tiga e não houve tanto aqui no Daina. Eu concordo tanto com você que eu até anotei aqui igual o Gil faz anotações, que o Koda, o papel dele é só gritar Asuka. Ele grita direto, né? Então, mas como o Koda vira subcapitão lá, vice-capitão, o Koda ainda tem uma participação ainda, né? Não, mas o papel dele é gritar Asuka e ser amigo do Real Ranger. Acabou. Sim, mas cara, olha só, o Correio, o Correio não é outro cara? O Caria. Caria, né? Correio e Caria. O Caria, cara, diferente do Koda, eu não sei o que ele tá fazendo lá, sabe? Porque o Hibiki faz o capitão padrão, também não como o Nares falou, não desenvolve a história dele. A Mai, que deveria ser ali o par romântico, né, do Asuka ali, também não desenvolve nada do passado dela. O Nakajima, que é o John Odeira, né, o filho de Shinomori, ainda fazem alguma coisinha com ele um episódio ou outro, sabe? Ele é basicamente o Rory da vez. No caso do Hibiki, eu acho que eles até tentaram naquele episódio que fala do problema que ele tem com a filha e tudo mais, só que eu acho que ficou repetitivo, porque na série anterior já tinha a história da Iruma com o filho. Então, eu acho que, apesar de que a Iruma era uma criança e ele tem uma adolescente, mas parece que ficou meio repetitivo, eles não souberam dar um outro histórico ali. E no caso do Asuka, apesar de que eu acho que ele, dos protagonistas aí do TDG, é o mais simpático, assim, e enérgico e tudo mais, mas o Asuka, ele é burro como uma porta, me desculpa, ele passou a série inteira e não aprende nada. Desculpa, até eu misturei os nomes. Uma coisinha, a Mai é a Ryo, que eu tava falando que era pra ser o interesse. Não, mas eu só ia falar pra você, Gil, que na verdade, pra mim, assistindo de novo, dá a impressão que as duas eram meio que pra ser, tipo assim, porque quando ele chama a Mai pra sair, né? Ele fala que vai ficar quando ficar melhor, tal, não sei o quê. Quando ele acorda no hospital, né? Até tanto que quando ele vai parar no hospital de novo, eles lembram disso, né? Que quando ele acordou, a primeira coisa que ele viu foi a Mai, né? Ela até tava levando flores. A impressão que fica assim que eles tentaram, de novo, né, reciclar muita coisa. É que a Mai, o Caria pra mim, ele era pra ser o Shinjo, sabe? O cara dos computers, né? Só que a Mai acaba fazendo esse papel, então ele fica meio de lado. A série tentou reciclar tanto o Tiga, já vamos entrar mais na história e tal, e eu acho que investiram pesado, mas isso é uma opinião minha, obviamente, com base só no que eu vi, né? Muito no carisma do Takashi Tsururu, né? Porque ele acaba sendo carismático e acaba fazendo o Shin Asuka, como o Neto falou, ele é burraço, né, cara? Ele tá naquela situação lá de, puta, perdi meu pai, quero procurar meu pai, quero atrás do meu pai, que ele vira Ultraman Dyna e ele nem se pergunta por que ele virou Ultraman Dyna. Não tem nem aquele episódio padrão de série, sabe? Que o cara fala assim, nossa, por que eu fui escolhido, sacou? É que é bem diferente dos outros Ultras, né? Ele só é um gigante de luz, sabe? Que apareceu lá e ajudou. O Tiga tem um background gigantesco. Aí só complementando assim o que o Gil falou, pra mim, ao mesmo tempo que o Shin Asuka, ele é um personagem, assim, ele tem aquela pose de herói, ele é o ponto cômico da série, mais que o próprio John Odeira. E é uma outra coisa também que eu ia comentar, né? Por isso que eu falo que o Dyna, ele tem esse mistério, né? Ninguém sabe se ele é de M78, se ele é do povo de luz igual o Tiga, se ele era uma daquelas estátuas, a gente não sabe. Na verdade é uma novel que dá a entender que... Isso que eu ia falar pro Gil, né? Eu tenho uma novel, eu tô vendo a série, eu vou ter que parar pra caçar novel. Não, é porque assim, fica numa dúvida no primeiro episódio lá, qual que é a relação do Dyna, com o pai dele, de ter sumido. É que a série não desenvolve pouco isso, né? Mas claramente tem um mistério ali. Sabe um cara que eu vi na série? Acabei de lembrar, eu tinha esquecido. Sabe um cara que eu vi na série? 2 caras. O vilão do W lá, o paizão da galera lá. Sonozaki. E o Takeda, eu tenho certeza que eu vou Takeda, velho. Aliás, esse personagem que você citou, ele também tava na série do Tiga anteriormente, né?
O personagem não, o ator, né? Naquele episódio do canarinho lá, do passarinho, que salva lá a criança, e ele também aparece aqui agora em outra história do Dyna, né? Eu acho que só poder ajudar o pessoal a entender, tem uma novela do Dyna que explica o que aconteceu com o pai dele, né? Que é a Zero Drive to the Future. Que o pai dele participou de um teste da navegação do tal do Zero Drive, entrou num túnel de luz, no mesmo túnel de luz que transformou o Ultraman Dyna, no gigante de luz. E aí, nesse período de tempo, entre o final de Taiga e o início de Dyna, ele sentiu a crise do filho dele, voou pro espaço e se fundiu com o Azul. Taiga é o filho do Tormentaro, mano. Você tá falando do Tiga? Do Tiga. E o início do Dyna, o pai sentiu que o Azuka tava com problema quando ele caiu no espaço e ele se fundiu, né? Essa novela foi lançada durante a série, né? Então ficou essa lacuna, tipo, o que o pai tem a ver com o filho, né? É um outro ponto também que até ia citar, assim, o que me dá a entender também é que o Dyna, como foi falado em Decker, praticamente que ele veio do futuro, não sei, né? Porque falam que o Dyna tá lutando no futuro. Não só do futuro, ele veio de outra linha do tempo. Ah, não, o Decker é outra história, cara. Mas dá a entender isso mesmo, tanto que tem até a relação com o final do Dyna, né? Que tem todo esse multiverso, né? Mas não fica muito claro essa parada, porque quando... Eu entendi o que vocês estão querendo dizer, eu compreendi. Já entrando na história, pra quem tá ouvindo a gente, né, é assim, não tem muita novidade, tá? O planeta Terra sendo atacado pelas Spheres, que... Ou Sofia, você pode chamar de Sofia, né? As esferas, né? Esferas. Vê se você concorda comigo. Pra mim, as Spheres das esferas são tipo os Borgs, né, cara? Querem assimilar tudo pra transformar tudo numa coisa só. Inclusive, fazendo um spoiler aí, assistindo o último episódio do Decker, só faltou a esfera falar, né? Resistir é inútil. Mas acho que dá pra acrescentar um pouquinho mais, que é o seguinte também. O Dyna, ele, tipo assim, a humanidade tá indo pro futuro, né? A Neo Frontier. Né? Tô com Polônia em Marte já, né? Que é onde o Daigo tá com a Rena. O Daigo e a Rena, que a Rena Madoka, eles têm um filho lá que chama Hikari e tal, né? Tem todo um conceito, né? Disso aí também. E aí a Terra tá lá, a Super Guts tá lá unida pra defender a Terra dessas Spheres. E aí o Tiga, ele é lá um piloto de teste, né? Tipo Top Gun mesmo, aí como o Neres falou. Né? E o Asuka, ele acaba virando o Dyna do nada, assim. Vem a parada, vem, e se veio do futuro ou não, né? Não fica claro. Ele vira o Dyna e ponto. Tem até nesse primeiro episódio ele dá um golpe de Naruto ali, né? Ele tá brigando com um cara. Verdade. Como é que chama o transformador do Dyna, gente? É o D-Flasher. Eu acho bonitinho. Agora, é interessante porque as esferas aqui que dão o início da história do Dyna, aqui nos 2 primeiros episódios, e que você pensa assim, nossa, o grande vilão da história, quem sabe vai permear toda a história. Não, elas somem, voltam lá no episódio 35 e depois voltam só no final. Cara, o Dyna, pra quem tá ouvindo a gente, o Dyna, até esse episódio mais ou menos que o Nares falou, 30-35, é chato. É lentão. Sabe, não tem muita novidade como ou reciclar, ou como é que eu posso dizer, releituras de episódios clássicos, de coisas já... Porque o Tsuburaya faz muito isso, né? Acho que a Toei também, né? Mas nessa época não, né? Lembra que a volta do Tiga no ano anterior é um novo universo, não tem relação com os Ultras anteriores. A Tsuburaya meio que resetou os Ultras nessa época, né? O TDG é um reset. Plot, sabe, de episódio. Entendeu? Sim, mas, por exemplo, você tem aquele episódio da Ilha Dinossauro lá, e tem aquele Kaiju Dinossauro, que é uma releitura do Jiras, né? Que é aquele monstro, que é uma homenagem àquele... Eu acho que tem episódios bons. Não são a maioria. Até chegar mais ou menos aí nesses pontos que as Spheres começam a voltar a ser a grande ameaça da série, e aí começa a ficar, como é que eu posso dizer? É mais interessante, tanto que a série dá uma guinada gigantesca.
como o Gil comentou até aí, eu acho que foi essa opção de roteiro de vamos pegar os pontos bons do Tiga pra pôr no Dyna e incluí-los nos personagens da Super Guts. Só que não funcionou assim da mesma forma que funcionava na série anterior. E segundo ponto é que em Dyna eles fizeram uma opção muito mais clara por ter mais comédia do que existia no Tiga. É que eu reassistindo agora, eu realmente, né? Até que eu falei, era mais legal na época, né? Que na época, criança não quer nem saber da história, né? Só quer ver as lutas. E era o que eu comentava com os amigos mesmo. A gente só falava das lutas. Eles só querem mostrar também que o Dyna é muito mais forte e superior ao Tiga, né? Porque ele tem duas formas igual ao Tiga também, mas, pô, o que a Miracle Type faz, por exemplo, pelo amor de Deus, né? De teletransporte, todas aquelas paradas, né? Outro personagem que tem muita bola aqui é o Ranejiro lá, hein? Sim. Ah, esse é carismático, meu. Não sei. Não serve pra nada, cara. Cara, eu não sei. Eu gosto, assim, da presença dele, né? Eu posso falar que é amor à primeira vista, né? Não sei. É fofinho demais, cara. Não, então ele fez o papel dele, cara. Que é fazer com que você ache ele fofinho. Porque de repente ele some, ele volta, ele vai embora. Eu acho que queria substituir o Pigmon, né? Que chama. Tipo, ele é o Pigmon desse universo, né? Vamos dizer assim. Ah, mas é que tem mascote que tem, sei lá, alguma função, como no Decker, por exemplo, a energia do Decker. Tanto que ele volta pra... Ele é uma divindade no povo de um planeta. E ele também ganha um especial, né, na série, o Retorno de Ranejiro. E aí a gente tava falando depois do 35 esquenta, cara, depois do 35 tem... Bom, já vem a Capitã Iruka de novo, que é maravilhosa. Tem episódio muito bom, que é o da Torre de Babel, se não me engano. Tem um episódio que é uma criança que é um alienígena, que se eu não me engano ela volta pra... Ela sai da Terra. Ela tá escondida na Terra. Esse também é muito bom. O Rory, cara, do lado do Tiga, aqui tá num episódio mais lá pro final também, que ele criou um robô gigante pro planeta Terra, não precisar de Ultraman. É o Mountain Gulliver 5, cara, se não me engano, MD5. Que a mina da Guts vai pilotar ele lá e o Dyna acaba falando. Eu não lembro, é que no final, como acho que são 5 episódios, não são? O final aqui, ele é bem... No final são 3. 49, 50 e 51. De repente, começa a acontecer um monte de coisa no final, sabe? Tipo, tem essa do Ori, tem a Rena depois voltando. O primeiro episódio, eu acho que tem esse conceito, assim, da humanidade, que eles trabalham lá, da humanidade precisar de um Ultraman, é muito interessante, né? Porque fica claro, né, que a Guts, a Super Guts não consegue derrotar os Kaiju sozinho, né? Sem a ajuda do Ultraman, né? Em Ultraman 80 acontece mais ou menos isso, né? Mas isso aí, um dia, quando a gente for falar do 18, a gente dá uma ênfase nesse detalhe. Esse diretor, inclusive, ele que faz a ação final rolar, né? Um pouco antes daquele episódio que eu comentei lá do Scheider, que o cara é apaixonado lá por uma alienígena lá, né, cara? A galera não botava muita fé nele, mas é um episódio muito bom, cara. Muito bom, pegada Predador, né? Aí tem lá o adeus do Ranejiro, chato pra Dedéu, beleza. Quando vai pro final que o negócio esquenta, aí tem a parada da Ryo descobrir do Dyna, né? E essa parada desse diretor aí que tava construindo lá Ultraman. E ele suga a energia, né? Ele suga a energia do Asuka, né? A luz do Asuka. Ele usa os destroços, né? Dos outros gigantes lá do Tiga, né? Meio que baseado nisso aí. É o Projeto F, né? Um negócio assim, sei lá. E baseado nos dados também que o cara do Evil Tiga deixou também. Aí ele faz esse... Que é o Terranoid, não. Futuramente lembraria, como a gente já fez um cast antes, de Ultraman Zeto, né? Acontece praticamente a mesma situação do Ultraman artificial. Tem uma coisa muito legal também no final, que quando tá rolando lá a parte final lá com as Spheres lá, eles vão... Acho que eles estão com aquele canhão Neo Maxima, que é um X, né? Aquela porra, um canhão Neo Maxima é um X. Acho que é Krakow, não é, Nares? Como é que chama lá o monstro final deles? Krakow. Isso. E aí tem uma parte muito bonita que é quando todo mundo descobre que o Asuka é o Dyna e o Capitão Ibiki, cara, emocionadão, fala pra ele, né, que, tipo, meio que já sabia que ele era o Dyna ali, já tinha sacado. É, velho. E fala, pô, você é mó exibidão e você foi e não falou pra ninguém. Você carregou isso com você, você carregou esse peso todo com você. Porque ali no segundo episódio ele fica se exibindo, né, pra mina. Ele é bom no tiro, ele é bom nisso, ele é bom um bom atirador, ele é um bom piloto. Tudo isso graças ao poder do Dyna também, né? Em partes, né? Vocês comentaram um pouco ali sobre o Ultraman 80, né?
é o Ultraman preferido do Takeshi Tsuruno. Tanto que ele dizia que o Gluindo, ele também era o dublador dos gritos e dos gemidos do Ultraman na série. É tão favorito dele que ele soltou uma fake news quando ia sair aquele filme dos Ultra 8 Irmãos. Ele falou que o Ultraman 8 ia estar no filme, né? Ia ser um dos pais lá. E aí diz que muitos fãs achavam estranho que o Shua que ele fazia quando voava para longe era muito parecido com o Ultraman 80. Aí numa entrevista ele disse que ele fez porque ele achava que ele queria imitar o Ultraman preferido dele, que era o Ultra Guerreiro preferido, era o Ultraman 80. É que eu usei o 8 de exemplo porque praticamente a situação no 8 é a mesma, né, na questão da revelação da identidade e na batalha final também. O sistema solar foi atingido por uma forma desconhecida de vida, chamada Esfera. Mas um homem enfrentou bravamente essa terrível força das trevas. Esse homem é Shin Asuka, Ultraman Dyna. E ele se sacrificou para salvar todas as vidas do planeta. Vamos honrar sua coragem hoje. Bom, é isso, né, cara? Ele salva. Só que ele salva assim, é meio broxante. É emocionante e broxante porque ele reencontra o pai. O pai dele tá perdido numa dimensão qualquer. Ele encontra o pai e vai embora voando. É isso, cara. Aí acaba com a galera do Super Guts falando assim: beleza, galera, vamos procurar o Asuka onde quer que ele esteja. E acabou. E depois a gente vê ele se encontrando rapidamente, esporadicamente, em alguns outros filmes. É basicamente isso. Assim, Gil, na minha opinião, em relação ao personagem mesmo, o Shin Asuka e o Dyna, né? Tem duas ocasiões que, assim, você assiste a série do Dyna, eu recomendo assistir aquele que a gente já fez o cast, que é o primeiro filme do Belial, que tem uma cena em que o Takeshi aparece rapidamente dentro da nave, salvando, né? O que dá a entender que, tipo, ele conseguiu escapar da dimensão. E um outro também que merece um cast é o Ultraman Saga, né? Que dá uma ênfase também na Guts. E tem praticamente o elenco de Dyna, né? É um filme muito bom mesmo. E também o Dyna em si aparece em várias, né? Eu acho que pelo nome do episódio, talvez, ele tenha ido pro futuro mesmo, né? Que o episódio último chama, né? Rumo ao amanhã, alguma coisa assim. Pode ser o caso, né? Do Deca que vamos falar no próximo Tokocast, né? Agora, eu acho que, na minha opinião, a série é boa, mas teve esse problema, como vocês citaram, da fórmula meio repetida da série do Tiga, sem o brilho que tinha na série do Tiga, e eu acho que a Tsuburaya percebeu isso, porque, né, quem sabe um dia a gente vai fazer aí o Tokocast do Gaia. No Gaia, eles vieram com um arco que percorre a série inteira em mini arcos. A série deixa de ser episódica como é aqui no Dyna, né? Vai ser a grande diferença. Bom, gente, a série tem diversas homenagens, né? Também a própria franquia Ultra, até em aquele sonzinho, né, da patrulha, né, Narense? Sim. Que é bem recorrente nas séries, desde o primeiro Ultraman, se não me engano, não é? Aquele Bonanza? Tipo, bam. Porque ele tem várias séries. Você viu que a primeira que toca essa musiquinha? Uma coisa que eu quero falar pra vocês perceberam que, tirando um episódio, em todos os outros ele não vira as duas formas, as três formas no mesmo episódio? Vamos pegar o exemplo do Tiga. Logo no primeiro episódio, ele já usa as duas formas e, tipo, pra mim perde um pouco do brilho da série. Assim, você não fica mais surpreso. Só ali no final. Da musiquinha, você lembra, Nares? É no Retorno do Ultraman, né? A primeira vez que tem essa musiquinha. Falando em música de abertura sensacional, Tatsuya Maeda. Eu não sei porque um tempo, quando eu era mais jovem, eu achava que era o Masaki Endo. Deve ter dado alguma... Eu também achava, sabe por quê? Porque na nossa época, início dos anos 2000, tinha um site onde a gente baixava as músicas. Geralmente todo mundo baixava desse site porque tava o link lá no fórum. Era um JSON, né? E lá tinha como música do Ultraman Dyna a versão Columbia, a versão de álbum refeita depois é com o Masaki Endo. Eu também achava que era o Masaki Endo, até a primeira vez que eu vi a abertura, e daí, cadê a voz do Masaki Endo na abertura? No EP36 toca instrumental de Brave Love Tiga, mas assim, a minha música preferida
Não é nem a abertura e nem a Ultra Height do Lazy com Kageyama, tá? Daina no Akai Kagayaki Ni. É, o tema da Strong. Né? Brilho do Daina vermelho, né? É bem maneira essa música, a gente chegou... Eu acho que a gente ouviu ao vivo também, com o Shinichara. A Ultra Height não, acho que essa música o Kageyama nunca tocou aqui. Mas a do Daina eu acho que o Chiara cantou... Ou se pá, o Masakindo cantou o Daina também a abertura aqui no Brasil, hein? Não tenho certeza, hein? Quem lembra aí das trilhas, das músicas tocadas no Super Friends Spirits, comenta aí e conta pra gente. Vamos fechar com nota, cara, porque é difícil talvez a gente se aprofundar tanto sem voltar talvez pra muita coisa que a gente já contou, né? Até porque o nosso podcast de hoje é mais de uma experiência bem pessoal aí sobre o Ultraman Dyna. Pra mim, na minha lembrança, era melhor que Tiga. Não sei porque eu tinha isso na minha cabeça. Talvez eu deva ter lido em algum lugar. Porque eu não lembro de ter visto Dyna inteiro. Porque eu vi Hall, eu vi sem legenda. Primeira vez que eu vi. E alguns episódios só com legenda. E vendo agora de novo, eu fiquei um pouco decepcionado. Porque na minha cabeça, Dyna era melhor que Tiga e não é. Vamos fechar com notinha? Senna, que nota você dá pra Ultraman Dyna? Olha, difícil, né? Você falou, eu tinha visto... Eu não lembro de ver em HAL, eu lembro de ver essa legenda em inglês bem tranqueirinha, assim, sabe? Então foi TV Nihon. Hong Kong. Acho que foi TV Nihon, talvez, por aí. Não, o TV Nihon lançou até recentemente, né? Eles lançaram no formato real. Eu tinha visto também meio qualidade ruim também. Eu tô 7,5. Você, Jim? Eu acho que eu vou dar um 8,5, não sei, pelo mistério da série. A série é boa, mas assim, chega aquela hora que dá aquela barrigada, né? Mas o mistério da série é escondidinho, né? Porque o mistério é você ter que procurar o mistério, né? Ela não fica trabalhando pra isso. Não, é tipo, da onde que o Dyna vem, sabe? Aquele final, sem contar o carisma, né? Dos personagens. Você, Makino? Eu dou 6. Agradeço ao Dyna por apresentar o mundo, mas assistindo hoje dá um pouquinho de sono. Você tinha os VHS, né? Tem um VHS aqui, que só tem, acho que os 5 primeiros episódios e só as cenas de luta só. Eu dou uma nota 7, porque eu acho que o Azuka, ele vende pelo carisma, mas tem esses buracos assim que tu vai descobrindo, vai ter que ir atrás, tem que ir atrás da novela para saber por quê. E o carisma do ator ganha um pouco. Mas a série em si, ela lembra muito as cenas de Marte, me lembram muito Gridman, não sei porquê, talvez pelo jeito artificial do planeta ser. Então eu dou uma nota 7. Adoro o visual dele, né? O visual dele é uma coisa fantástica. O primeiro Ultraman azul, né? Quando ele vira a forma Miracle dele é azul, ele fica todo azul, é um primeiro Ultra Azul, nisso ele ganha, assim, ó. O estilo do design dele, falando artisticamente, é inovador, assim, é muito bonito. Quando ele troca de forma, tem até um negócio meio 3D ali, né? Nares, qual que é a sua nota pra Ultraman Dyna? Olha, até difícil dar nota, porque sem comparar com as outras séries, né? Eu acho que tá abaixo do Tiga e do Gaia. Então, pensando nas outras duas, se eu der um 9, 9,5 para as outras, eu vou dar um 8, assim, pro Dyna, porque realmente ficou... A história é legal, mas às vezes fica repetitiva e chata. Mas a série vale a pena. E Nares, pra gente fechar, vamos fechar antes de chamar o Sina pra falar como a galera faz aí pra poder ouvir o TokuCast. Vamos falar pra galera como é que faz pra acompanhar o nosso trabalho em vídeo também, né? Opa, para acompanhar o Toku Agora, o nosso programa, a nossa revista eletrônica de Tokusatsu de todas as sextas-feiras, às 8 da noite pelo horário de Brasília, é só acessar o canal do Supahiro no YouTube, que você vai conseguir acompanhar o programa. Tem review semanal de Kamen Rider, de Super Sentai, quem sabe de Ultra também pinte por aí, né? Toda semana o programa tá lá no ar. Isso aí, nos ajudem a chegar em 2.000 assinantes ainda neste ano. Bom, falamos tanto, né, que a gente até esqueceu de falar que a questão de quase ter passado no Brasil, e quase passou mesmo. No dia que eles iam começar a dublar, se não me engano, foi quando cancelaram a série, né? Quando cancelaram a série na Record.
contamos um pouquinho sobre isso lá no cast do Ultraman Tiga, o porquê do cancelamento do Ultraman Tiga. Então, vão lá, tem muita informação bacana que o Marcelo Del Greco já contou na internet aí, em vários canais. Você vai encontrar matéria no J-Box, Tokudok, entre outros, Resistência, Visão, Henshin Rio. Puta, assim, você vai achar... Acho que todo mundo já explorou um pouquinho essa informação aqui, para agregar aí conhecimento para os fãs de Tokusatsu. Mas tem um vídeo bem interessante lá no Tokudok em que o Marcelo Del Greco conta bastante sobre isso. E aqui, na dublagem, né, a dublagem dos filmes acabou seguindo mais ou menos aí o escalado da série. E o Dyna foi, né, o Shin Asuka foi o Hermes Baroli, que era o Seiya. E combina, eu acho que combina com a personalidade do Asuka. Só tinha sobrado eu no jogo. Eu tava me esforçando pra vencer. Bola fora! Fim de jogo! Mas o time perdeu por minha causa. Pra série teria ficado sensacional, né, pro jeito rebelde dele. Pros filmes ele tava mais já maduro, né? E minha nota pra Ultraman Dyna é 7. Ela melhora muito no final. E eu acho que o Takashi Tsuruno, ele é muito carismático. Eu acho que ele salva ele e o Capitão Ribe, que eu acho que, né, o Ryoki Nomoto, eles carregam meio que, na minha opinião, obviamente, a série nas costas. Tá bom? E é isso, Senna, pra acessar, pra acompanhar o Tokocast, pra ouvir o Tokocast, como que a galera faz pra nos dar estrelinhas, pra comentar quais são os caminhos das pedras pra quem nos curte, pra quem curte o Ultraman Dyna também, porque não, você pode ter chegado aqui pelo Ultraman Dyna, e não porque você já era um ouvinte do Tokocast, né? Sim, tokusatsu.com.br, lá tem todos os caminhos que levam para todos os universos. Para comentar no Tokocast, você acessa o nosso YouTube aí, comente, né, interaja conosco, e um grande abraço para vocês. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui, que é a Estrela de Ultros Gui, e fique com o Edinho. Oscar! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.